Olá! Olá, boa tarde, 6h01. Sejam bem-vindos a mais uma live dessa semana. Podem entrando, podem chegando, podem conversando com a gente. Nós vamos deixar também algumas coisas aqui em aberto para quem quiser fazer perguntas, mas hoje eu vou estar com o Alessandro. O Alessandro é... Deixa eu ver aqui se ele já apareceu aqui. Vamos entrando, vamos entrando. E eu vou deixar ele se apresentar para vocês, tá? Entrando aqui. E eu vou deixar ele se apresentar para vocês. Mas, olá, tudo bom? Olá, tudo bem? Tudo jóia? Seja muito bem-vindo, Alessandro. Muito obrigado, um prazer muito grande estar conversando aqui com você. Né? Obrigado pela oportunidade de a gente conversar hoje sobre esse assunto, que é um assunto bem interessante, né? Exatamente. Isso, eu acho que a gente compartilha algumas coisas em comum em relação aos exames de microbiota. E eu vou só fazer uma introdução aqui, porque eu te sigo, eu acho que foi alguma coisa que você comentou e eu gostei que você comentou e comecei a seguir você. Foi uma coisa assim, né? Mas aí um dia eu estava passando ali na minha timeline e vi que você fez uma live com um colega pesquisador, né? Eu não lembro qual era o nome dele. Você lembra? Eu fiz um comentário. Do projeto Microbioma brasileiro? Isso, do projeto de microbioma. É o coordenador desse projeto brasileiro, que é o Vitor Pilro, da Universidade Federal de Lavras. Eu estava para te perguntar qual era o nome dele, porque eu não encontrei na postagem o nome dele. Porque ele não tem Instagram. Ele não tem Instagram. Ele fez pelo Instagram de alguém. Da universidade, Entendi. Tá. E aí eu assisti uma parte, eu estava passando, sabe quando a live fica aberta e você vai fazer uma outra coisa? Eu comecei a ouvir e eu achei muito interessante todas as colocações que vocês vinham fazendo. E aquela questão de quando vocês tocaram no assunto dos exames de microbiota, isso me fez um tchum, porque eu tenho, e eu quero que você me ajude nisso, né? Eu tenho alguns conhecimentos, obviamente não são os seus conhecimentos, e eu tô aqui para aprender também, e espero aprender com o que você vai me contar. Porque eu sempre quero aprender, tá? Eu sempre quero somar. E eu ouvi alguma coisa falando de exame de microbiota, eu falei, deixa eu prestar atenção, né? Por quê? Porque eu sempre tive o pensamento que fazer exame de microbiota, eu acho que existem muitas extrapolações que eu acredito que não, no andar que nós estamos atualmente não dão para ser feitos com os exames. Mas muito veio também, eu já tinha isso intuitivamente. E aí depois daquele artigo que foi publicado na Cell em 2018, não sei se você lembra, foram 2 artigos na mesma revista, que eu acho que foi em setembro ou outubro de 2018, em que foi um estudo caro, bem caro, porque foi feito com biópsias, com colonoscopia, com exames de fezes, deram antibiótico, colheram as fezes antes do antibiótico, depois repetiram todos os exames, fizeram transplante de fezes, que eu sei que você vai fazer daqui a pouco uma live sobre isso, eu queria até a gente tocar um pouquinho nesse assunto. Sim. E fizeram um transplante de fezes, fizeram probióticos e não fizeram nada. E depois, você deve conhecer esse trabalho, né? Porque foi um trabalho bem emblemático na época. E depois eles viram que quem recuperava mais rápido era quem fazia o transplante fecal com as suas próprias fezes anteriores ao antibiótico. E o uso do probiótico atrapalhava ou atrasava a retomada da microbiota anterior. Mas nesse mesmo artigo, o que me chamou bastante atenção é que quando você estuda a amostra de microbiota por biópsia, é diferente do que você vê nas fezes. Sim. Então, a gente vai começar a falar sobre isso aqui um pouquinho. Alessandro, faz um favor para mim. Se apresenta para a gente aí, para a plateia. Quem é você? Bom, então, deixa eu falar um pouquinho de mim, até como eu cheguei aqui hoje, né? A minha formação sou farmacêutico bioquímico e eu sempre trabalhei com doenças infecciosas, há mais de 20 anos, né? Desde a minha formatura, trabalhei nessa área diagnóstica, né? O que a gente chama de microbiologia clínica, que é a microbiologia diagnóstica.
sempre trabalhei tanto em laboratórios de análises clínicas, que eu tenho esse vínculo até hoje, como na universidade, qual eu sou professor até hoje também, né? Então, eu tenho essas atividades. O que acontece, né? Há 18 anos atrás, aconteceu algo emblemático na minha vida. Com o nascimento do meu filho, em 2002, né, ele começou a apresentar alguns problemas, né? E quando ele estava lá com 3 anos de idade, a gente foi descobrir que ele era autista, né? Bom, tudo bem. Começou a fazer os acompanhamentos, né? Só que a minha história profissional sempre foi de ver as bactérias como agentes causadores de doença, né? Pronto, só fazer um parênteses aí. Essa é exatamente a visão que nós, médicos, temos na faculdade e que o cirurgião de abdômen tem, que é o meu caso. Porque eu sou formada há 22 anos e durante a minha formação e a residência, a gente só olha os micro-organismos como causadores de doenças. E no caso de abdômen, causador da peritonite, o causador de todos os problemas que acontecem quando eu não tenho como fazer o preparo adequado de um paciente para fazer uma cirurgia. Então, essa também foi a minha formação. Micro-organismo é problema, micro-organismo é sinônimo de infecção. Pode continuar. Exatamente, né? Então é isso que a gente aprende. E na verdade, assim, hoje até eu fiz um post porque é a questão do lado negro da força. A gente tem as duas abordagens dos micro-organismos, né? Tanto que, segundo um trabalho encomendado pelo primeiro-ministro do Reino Unido, em 2016, o Jim O'Neill, que é um economista muito famoso, britânico, ele fez uma previsão que em 2050 a morte por infecções por bactérias multiresistentes vai ser a causa de morte número 1 no mundo. A estimativa é de 10 milhões de pessoas. E a gente sabe que isso vai acontecer, está caminhando para isso, né? Mas aí é o lado da bactéria causando doença. Continuando, então, a minha também história. Influenciado pelo que a gente faz, né, Alessandro? Com certeza. Pelo uso indiscriminado de antibióticos, pelo uso de antibióticos, inclusive no cultivo aí de animais, pelo uso do flúor, os disruptores, né, que a gente sabe aí como os organofosforados, tudo isso influencia nessa capacidade virulenta dos micro-organismos, né? E isso vem caminhando, exatamente como isso você colocou. Vai chegar uma hora que a gente não tem mais antibiótico para usar e essas bactérias vão começar a causar morte, né? Muito pior, inclusive, do que a gente está passando agora. A gente já está chegando nessa fase, né? Só que não é uma coisa disseminada ainda, mas a gente já tem bastante, principalmente nos ambientes hospitalares. O que acontece? As pessoas não sabem, né? Mas 75% de todo antibiótico produzido no mundo, né, de toda a carga de antibiótico, vai para a medicina veterinária. Não para fazer tratamento de animal doente, mas que vai na ração. Né? E esse é um problema muito sério, porque as pessoas falam assim, bom, tudo bem, então nós vamos fazer uma lei que não pode mais colocar antibiótico na ração. Ok, o que vai acontecer? O preço da carne vai disparar. Né? A carne bovina, a carne suína, a carne de frango. Então, assim, e tem um lobby por parte dessas grandes indústrias, né? Produtoras né? Então, assim, é uma coisa bastante complicada. Então, às vezes a pessoa fala, eu não tomo antibiótico. Você não sabe que você está tomando, porque quando você está comendo... Exatamente, você está tomando indiretamente, né? Exatamente. E não é só consumindo essa carne, né? Não é só consumindo esse animal. Esses animais também urinam, contaminam esse lençol freático, contamina a água que você toma. Então, assim, é muito maior do que a gente imagina. Não basta apenas eu não consumo carne, então eu estou bem, eu não estou passando por esse problema porque eu não consumo. Não, né? Você consome água, né? Você consome as verduras e frutas e legumes que são irrigados com essa água. Então, ninguém está livre, né? Exatamente. A gente consome sem saber. Né? E o que é pior, a gente consome em concentrações subinibitórias, né? Concentrações muito baixas, e essas concentrações facilitam com que as bactérias sofram mutações e se façam rearranjos genéticos e elas começam a se tornar resistentes. Então isso é um problema muito sério que a gente tem hoje. Né? E em muito pouco tempo, eu acho que essa previsão de 2050 ainda é uma previsão otimista, eu acho que antes a gente vai ter problemas sérios com essa questão de bactérias multiresistentes. Mas assim, voltando, né? Mais ou menos há uns 7, 8 anos atrás, o que acontece? Né? Começou esse boom de estudos de microbioma, porque as pessoas falam assim, mas agora é modinha. Porque se você for no PubMed e ver o que tem de estudo de microbioma nos últimos anos, é absurdo. Mas
O que aconteceu nesse tempo, né? O que aconteceu, vamos colocar de uns 10 anos para cá? Aconteceu que as tecnologias de sequenciamento genético, elas se tornaram muito mais acessíveis para toda a população. Então, se a gente pensar, né, eu acho que o exemplo clássico é esse, o projeto Genoma Humano, da década de 90, levou mais de 10 anos e custou 2 bilhões de dólares para sequenciar um genoma completo de uma pessoa. Hoje a gente sequencia um genoma completo por $1.000 em 24 horas, em São Paulo, né? Não precisa nem ir longe. Então, essa tecnologia que a gente tem hoje facilitou o conhecimento desses micro-organismos que estão dentro do nosso intestino. Porque até então a gente precisava cultivar. E muitos desses micro-organismos não são cultiváveis. Não são cultiváveis, né? Exatamente. Então, muita coisa que estava ali no nosso intestino ficava invisível aos nossos olhos, né? Se reportava o que é cultivável e aí, né, se acabava deixando passar todos os outros. E com esses estudos, como eu sou professor, eu comecei a verificar esse outro lado dos micro-organismos, né? Os micro-organismos como os agentes promotores de saúde, como os micro-organismos são importantes para a nossa saúde física e nossa saúde mental. E eu comecei a estudar. E a condição dele favoreceu esse meu estudo, por quê? Porque uma coisa linkava com a outra. E aí eu comecei a entender um pouquinho melhor o papel desses micro-organismos, porque se a gente imaginar a quantidade de micro-organismos que tem no nosso corpo, eles não estariam passando ali, tantos micro-organismos no nosso corpo passando batido. É claro que eles vão ter alguma função, e com o passar do tempo, cada dia que passa, a gente conhece isso um pouquinho melhor. Um pouco melhor, que na verdade a maior relação é a relação de simbiose, né? Muito mais do que de parasitose, né? Ele não está ali só aproveitando do ambiente, do calor, da temperatura, né? E da disponibilidade de alimento que é fornecida para eles por nós, né? Através daquilo que a gente come. Mas existe uma moeda de troca, né? Até porque, do ponto de vista evolutivo, se não existisse essa moeda de troca, já não existiríamos mais aqui, né? Se não houvesse algum tipo de ganho para que a gente tolerasse imunologicamente a presença desses organismos que não são nós, dentro de nós, né? Se não houvesse algum ganho com isso, ou a gente já teria morrido, né? Ou eles teriam morrido. Mas como eles estão aqui muito antes do que nós, né? Então eu acredito que a gente não teria a sorte de estar aqui hoje se essa relação não fosse de simbiose. E você chegou, Alessandro, a fazer algum link com a relação com o seu filho, não? Sim, hoje o que a gente faz até assim, claro que o quadro, ele é um quadro que é estável, mas a gente consegue melhorar as condições clínicas, principalmente cognitivas, né, com a alimentação, né? A gente pode até falar depois, né, se quiser, da questão do transplante, né, de fezes, que é uma alternativa, mas assim, ainda é uma coisa extremamente polêmica e eu não sei se a gente está preparado, né? Eu falo agora como comunidade científica a um procedimento como esse, né? Então, com o passar do tempo, eu comecei a verificar essa possibilidade, né? E como as ferramentas tecnológicas se tornaram mais acessíveis, tanto do ponto de vista de conhecimento, de bioinformática, essas ferramentas para você conseguir decifrar esse código genético, mas também do ponto de vista financeiro. A gente viu, financeiro, né? Barateou, né, o custo. Claro, hoje, né, hoje você consegue fazer esse tipo de teste por um preço bastante acessível, que não era uma realidade há algum tempo atrás. E, né, falando até um pouquinho do teste, hoje, se a gente pegar... A gente começou a fazer o teste em 2017. Tanto que eu lembro que eu apresentei no Congresso Brasileiro de Microbiologia alguns cases de pacientes que estavam fazendo o teste de microbioma intestinal. Não como pesquisa, mas como uma ferramenta clínica, como o médico solicitar um hemograma, como solicitar um teste nutrigenético, né? Então, já em 2017, estava fazendo. E claro que, como qualquer exame, como qualquer ferramenta, né, eu acho que essa a principal informação, né? Ela tem pontos positivos e pontos negativos. A maneira como essa ferramenta vai ser utilizada. Eu acho que não é para todo mundo, né? E nem da forma como está sendo, eu acredito, e também não é da forma como está sendo divulgada. Olha, faça seu exame de microbioma e aqui na hora da conclusão, o que eu acho assim, o que eu acho mais absurdo, ainda vem assim na conclusão. Ó, você tem isso, isso e isso, então a sua chance maior é de diabetes, sua chance maior é disso. Você tem que comer essa alimentação e você tem esse probiótico para equilibrar. E normalmente os exames vêm assim.
né? Como, ó, achou, né? Descobriu a América, né? Descobriu o Santo Graal, né? Então, faz o exame e já sai com a resposta para tudo. E isso não considera a individualidade biológica do hospedeiro, né? Eles estão considerando apenas daquele coletivo microbiano, porque que nada mais é do que um ecossistema. Exatamente. E o ecossistema faz muito sentido enquanto está dentro do seu ambiente, né? Por causa das interações, inclusive genéticas, com o hospedeiro, né? Então, o que você acha, Alessandro? Em que ponto nós estamos, por exemplo, na hora de considerar um exame desse? Que tipo de extrapolação você acha que a gente poderia fazer? O que acontece hoje é o seguinte, né? Então a gente tem que verificar o resultado. Você falou, vem no resultado do exame, que tipo de probiótico tem que dar, qual é o tipo de alimento. Eu sou totalmente contra esse tipo de abordagem, porque imagina só, eu tô entregando o resultado de um exame. Vamos dar um exemplo bem simples, né? Um colesterol. Vamos supor que eu coloco lá no resultado. Colesterol 350. Olha, você tem que usar simvastatina, tantas miligramas, tantas horas, por tantos dias. Eu não vejo muito sentido nisso, né? Agora, o que acontece, né? São as diretrizes. Né? Você tem alguns resultados, e depois a gente pode falar mais especificamente do resultado, que dão alguns caminhos a serem seguidos. Agora, eu vejo essa questão que você está falando também muito um problema por parte do profissional prescritor. Porque eu recebo muito dessa solicitação. Mas eu quero que venha no resultado qual probiótico eu tenho que usar para resolver isso aqui. Você me deu um resultado aqui que tem o nome de um monte de bactéria, fez algumas associações, não com predisposição a doenças, mas assim, o que a gente faz são perfis. Eles são relacionados a uma indicação clínica, por exemplo, se pedir um teste de microbioma intestinal porque a indicação é autismo, existem muitos trabalhos científicos mostrando um perfil mais ou menos característico dos autistas. E baseado nisso, a gente vai fazer estudos comparativos. O que também não é uma coisa simples. Por quê? Porque boa parte desses pacientes, eles não são aqui do Brasil. Então, você está comparando com um perfil de microbiota do chinês, do japonês, do americano, que o perfil alimentar, o tipo de dieta é completamente diferente. E isso é bastante complicado. Outra coisa, né? A gente está falando de genes bacterianos, porque o microbioma é o conjunto dos genes de todas essas bactérias e fungos que estão no intestino, mas a gente tem que entender, né? Por exemplo, o nosso genoma tem em torno de 23 mil genes. No microbioma você pode ter aí 10 a 20 milhões de genes. Como no nosso próprio genoma, muita coisa que está ali, mas não é expressa. E esse ecossistema bacteriano é muito importante porque, às vezes, não é o fato de uma bactéria estar ali, que ela tem um perfil interessante, mas ela pode estar dentro desse equilíbrio do ecossistema, ela pode estar silenciada. Né? E aí vem uma outra questão que, assim, que daí extrapola a microbiômica, que é a metabolômica, que eu acho então, é isso que eu sempre falo. Quem me conhece, eu não sei se já assistiu alguma aula minha, mas toda vez quando eu falo sobre isso, eu falo, olha, a chave vai ser a gente chegar na metabolômica, né? Que isso é muito mais importante, porque a metabolômica é a tradução da interação entre este microbioma e o nosso genoma, né? E, inclusive, com fatores externos, né? Epigenéticos, digamos Exatamente. Assim. Então, a metabolômica, para quem não sabe, aí, né? O estudo metabólico, né? Que pode ser tanto microbiano quanto do hospedeiro e, inclusive, dessa interação entre nós, né? Já existem aí alguns eu li um artigo, acho que foi de novembro do ano passado, de um colega falando que eles identificaram alguns fatores que seria, acho que ele colocou, acho que uns 20, eles colocaram, uma equipe que está estudando isso, que seriam substâncias, né? Metabólitos que seriam dosados no hospedeiro, que poderia determinar como está essa interação. Mas isso ainda é muito inicial, né, Alessandro? Sim, exatamente. O que a gente faz hoje é tentar extrapolar, né? Porque, claro, você tem perfis bacterianos que são interessantes, né? Que são perfis anti-inflamatórios, que produzem uma grande quantidade de ácido graxo de cadeia curta, tudo aquilo que a gente gostaria que acontecesse. Mas eu não sei exatamente, dentro daquele sistema, daquele equilíbrio, como é que ele vai estar se manifestando. Então, por isso que muitas vezes, o que acontece? Mas eu estou fazendo isso aqui e não tem o resultado que eu gostaria.
né? Então, isso tem que ser levado em consideração. E por isso que eu falo, o teste, ele quando você pega um resultado, é uma coisa extremamente complexa, né? E às vezes, quando a pessoa solicita, quando o prescritor, seja um médico, seja um nutricionista, às vezes eles criam falsas expectativas com o resultado. Exatamente. E é tudo isso assim. Porque tem um custo, né? Isso não é um custo barato, né? Assim, hoje é muito mais barato. Você consegue é muito mais barato, né, esse teste por menos de R$1.000, né? Então, assim, já é mais acessível. Agora, que é uma ferramenta interessante, eu não tenho dúvida. Agora, como eu falei no início, como qualquer teste, como qualquer informação, depende da maneira que ela vai ser utilizada, né? E toda vez que algum prescritor me pede, eu digo assim, ó, sabe o que eu quero? Antes de você pedir, eu quero te mandar um modelo de laudo, porque eu não quero ter a síndrome do segundo teste. Ou seja, a pessoa tem a curiosidade de solicitar, ela pede, daí ela pega aquele resultado e diz, putz, isso aqui não serve para mim para nada, não sei nem o que fazer com isso aqui. E aí não tem mais o segundo. Não sei o que fazer. Né? Então, assim... Exatamente. Isso vem até dos livros de semiotécnica, né? Que eu lembro lá, né? Muitos anos atrás, mais de 25 anos atrás, que vinha lá escrito, quem não sabe o que procura não reconhece quando encontra. Né? Então, se eu for pedir um exame e não sei o que fazer com ele, por isso que essas pessoas que pedem ao prescritor, ele quer as respostas prontas, porque ele acha que vai ser possível extrapolar com o resultado do exame essas respostas. E, infelizmente, ele vai se frustrar. Né? Ele vai se frustrar porque não dá, eu vou aplicar aquilo em X número de pessoas, um N número vai responder e o outro não. Né? E aí, foi o exame que estava errado? Né? Ou você não soube individualizar o resultado para atingir o melhor do seu paciente. Eu gosto muito de pedir, Alessandro, os exames de fezes, os exames coprológicos funcionais. Sim, eu sempre peço. Eu gosto muito porque com o exame coprológico funcional eu tenho uma visão mais funcional do problema. Né? Então, tem quanto de ácidos orgânicos, amoníaco, pH, sobra de gordura, né? Os cristais, né? Como o cristal de Charcot-Marie, os cristais de oxalato de cálcio, avaliar a sobra de fibra muscular, de fibras vegetais. E aí tem alguns exames que já mandam, inclusive, com a pesquisa de leveduras, né? Inclusive com cultura para levedura. Então, eu gosto de pedir esses exames porque eu acho que eu tenho mais ferramentas para trabalhar, porque na minha visão e na minha experiência do dia a dia de consultório, o principal problema que eu vejo no dia a dia, principalmente nas pessoas acima dos 40 anos, é o baixo potencial de digestibilidade que essas pessoas têm. E com esse baixo potencial, que pode ser causado por N coisas, a gente pode até comentar aqui, há uma sobra alimentar excessiva para a microbiota. Então, se eu não controlo isso, não adianta eu dar probiótico, não adianta. Se eu não ajeito a dieta do paciente, se eu não melhoro a digestibilidade para reduzir essa sobra, o probiótico vai funcionar como funciona um anti-inflamatório. Né? Ele vai tentar melhorar o sintoma, mas ele não corrige o problema de base. Porque ainda tem uma outra questão, Alessandra, que eu queria saber a sua opinião. O que você acredita que seria o potencial do probiótico em colonizar os indivíduos? Pois é, porque assim, o que acontece, né? E isso, essa é uma até das indicações do teste do microbioma para você verificar efetivamente qual foi a capacidade de colonização. Porque o que acontece, né? Essas bactérias, elas colonizam o intestino e elas disputam pelo menos duas coisas lá dentro do intestino. Espaço, porque para a bactéria colonizar ela tem que ficar grudada, e também nutrientes. Nutrientes. Então, o que acontece? Ela vai estar ali. E as bactérias que colonizam, boa parte delas, elas produzem substâncias que a gente chama de bacteriocinas, ou seja, são substâncias antibacterianas. Elas estão ali, mas elas não querem que mais ninguém colonize. Então, é uma briga. Né? É uma briga. Você tem por isso que a concentração do probiótico tem que ser muito alta e tem que verificar também a questão da viabilidade bacteriana e quantas dessas bactérias que você está ingerindo, elas vão chegar viáveis lá no intestino. Né? E aí sim, exatamente. E aí, claro, não é uma vez só. Eu vejo que o problema do probiótico é que as pessoas elas vulgarizaram o uso do probiótico, as pessoas de uma maneira geral. Né? Tantas pessoas que usam probiótico,
kombucha e alimentos fermentados, mas você vai ver, elas têm uma dieta extremamente rica em produtos industrializados, com alta taxa de açúcar. Aí não tem probiótico que vai resolver. Né? Então, a grande questão do probiótico é essa, né? Essa competição para a colonização, e não é uma coisa que vai mudar do dia para a noite. Né? A única estratégia, e também uma outra coisa que as pessoas procuram, né? A pílula mágica, né? Aquilo que eu vou tomar e vai resolver. Eu vou tomar esse comprimido aqui, é o probiótico, eu posso comer o que eu quiser e vai resolver o meu problema. Né? A única coisa que é radical nesse sentido de troca de microbiota é o transplante. Né? O resto vai levar o... Como você vai falar sobre isso daqui a pouquinho, uma vez eu assisti uma palestra num congresso nos Estados Unidos e foi uma palestra falando sobre, foi antes daquela recomendação lá de cuidado lá que foi pela FDA, né, que teve uma pessoa que morreu, que pegou uma bactéria multiresistente e tal, no transplante fecal. Mas foi antes disso. E o que o pesquisador estava falando na palestra era o seguinte, que ele acreditava que um dos potenciais que existiam com o transplante fecal era a presença dos vírus, que vinham também no transplante fecal, porque o vírus vem com a célula que descama do cólon do doador, né? Porque os vírus são seres que precisam estar parasitando uma célula. Então, ele dizia que com o transplante fecal, o resultado normalmente é muito superior de um probiótico isolado, primeiro porque aquilo é um ecossistema. Então, aquele ecossistema vem relativamente intacto, né? Então, você pega as fezes e transfere todo mundo que já está vivendo em equilíbrio. Vamos dizer assim, desde que o doador, né, seja bem escolhido, vamos dizer assim. E segundo, porque nessas fezes viriam aí os vírus, ou seja, não só o bacterioma, mas também o viroma do doador. O que você acha disso? Bom, o que acontece, né? Esse artigo que foi publicado, assim, claro que é interessante pelo relato, mas para mim, assim, é uma coisa até, como é que eu posso dizer assim, até folclórica. Por quê? O que acontece, né? Eu acho que o transplante de fezes é algo que vai acontecer, eu não tenho a menor dúvida disso. Aliás, já é autorizado hoje no Brasil para infecção grave por Clostridium. Sim, né? sim. Você um Clostridium multiresistente, né? Exatamente. Já é autorizado. Então, sim, já é um procedimento autorizado. E a gente sabe que tem eficácia para outros processos. Eu entrei essa semana, que fui fazer uma pesquisa, no Clinical Trials, tem 279 estudos registrados falando de transplante de fezes, com 41 indicações clínicas, que vão desde diabetes, HIV, vários processos tumorais. Obesidade. Doenças inflamatórias intestinais. Tem muita coisa, né? Mas por que eu falo que essa questão que eu acho que foi no New England, que saiu, né, da pessoa que morreu, da bactéria muito resistente? Sim. Porque assim, se a gente pegar, não vamos longe, vamos no Brasil. Quantas pessoas que morreram no Brasil de fazer uma transfusão sanguínea? Que pegaram hepatite B, hepatite C, HIV. Sim, não hoje. Não hoje, mas há muito tempo atrás. O que acontece? O que eu defendo? Regulamentação. Então, ok, vamos fazer o transplante de fezes? Indicação clínica e testes do doador. Do doador, exatamente. Há um consenso australiano que eu estava revisando essa semana, né, até porque a gente vai falar de transplante de fezes depois, que ele tem 27 passos, né? Para o doador, tem todo o questionário, todos os testes, os vírus que a gente nunca ouviu falar, exame de sangue, tudo que você imaginar está ali. E aí sim, né, é feita uma entrevista com um psicólogo, com esse doador, então ele vai pegar e vai varrer toda a vida dessa pessoa que vai doar. E aí você faz o quê? Você tem uma segurança no procedimento. Dei o exemplo, né, a comparação com a transfusão, mas é isso que aconteceu. Né? Agora, claro, se você pegar meu vizinho aqui, ele é saudável porque ele pratica esporte, ele é magrinho, eu vou pegar as fezes dele. Claro que não dá para ser assim. Não dá para ser assim. Agora, se você tem uma regulamentação, porque, veja bem, quantas pessoas, né, e hoje neurologista é uma especialidade médica que está muito interessado nessa questão do microbioma intestinal, até no próprio exame e também no transplante de fezes. Vê a diferença de a gente tratar um paciente com uma depressão ou com alguns quadros, né, neurológicos com um transplante de fezes, do que tratar com esses medicamentos que são extremamente agressivos. Né? E a gente sabe que sem dúvida nenhuma. Eu tenho 2 pacientes que fizeram transplante de fezes, fora do Brasil. Né? Saíram, um fez nas Bahamas, se eu não me engano,
Mas é a mesma clínica, chama Taymont Clinic. Um fez nas Bahamas e o outro na Inglaterra, em Londres. E como é que eles evoluíram? Qual era a indicação e como é que ficou depois o quadro Então, deles? na verdade, eles se indicaram, sabe? Ah. Eles são muito estudiosos e decidiram fazer. E um deles fez durante o tratamento comigo e o outro veio após o transplante de fezes. Esse que fez na Inglaterra veio após ter feito o transplante de fezes. Esse que fez nas Bahamas, a gente percebeu uma melhora muito grande nos sintomas. Ele era um paciente muito disbiótico, um menino jovem de 22 anos, muito disbiótico, com um quadro de ansiedade muito exacerbado, até uma síndrome do pânico. E esse rapaz teve uma melhora muito grande nos 6 meses seguintes do transplante fecal. E foi muito rápido. Em termos assim, de 48 horas, ele já tinha melhoras na digestibilidade, no potencial de digestibilidade dele, porque ele usava doses muito altas de enzimas para conseguir se alimentar. Você imagina assim, um rapaz com quase 1,90 m, pesando 60 quilos. Né? Então era muito magro, então tinha uma dificuldade muito grande em ganhar peso. Então, por 6 meses ele ficou muito bem. Então a gente reduziu as doses de enzima toda. Bem, só que aí ele passou por um estresse muito grande na família, com um divórcio dos pais e com uma condição de agressividade envolvida. Voltou tudo ao que era. Ele caminhou tudo para trás. Eu não sei se ele se auto-sabotou, se foi alguma coisa na dieta, mas ele voltou, inclusive, acabou ficando pior até do ponto de vista emocional do que ele estava antes de fazer o transplante. Então, assim, como a minha experiência é muito limitada com isso. O outro não era um caso tão grave, pelo que eu entendi, né? Porque ele já veio tendo feito, né? Pelo que ele me contava antes, não era um caso tão grave. E ele estava morando na Inglaterra na época, quando ele fez. Então, porque lá, eu não sei se lá é permitido, como é que foi essa questão de legislação. Tem clínicas, né? O que eles me contaram é que no caso desse que foi fazer nas Bahamas, eu fiz os pedidos de exame para ele, que a clínica me mandou um pedido de exames que eu pedisse aqui no Brasil para ele, mandei um relatório do que estava acontecendo com ele. Ele foi e ele ficou, se eu não me engano, ele fez 10 sessões, 2 por semana, por 5 semanas. E ele ficou lá nas Bahamas e ele não era feito por colonoscopia, era por sonda. E aí, para não ser submetido a tantas anestesias assim, né? E tal. E ele veio para o Brasil com algumas amostras de fezes. Eles mandaram com ele a amostra de fezes congelada em cápsulas para ele fazer novamente depois de tanto tempo. Então, teve toda uma programação posterior. Inclusive de dieta, com aumento de ingestão de fibras, com a utilização de 5 alimentos diferentes por semana, vegetais e tal. Então, no começo, ele fez direitinho, né? E aí eu fui acompanhando, ele ficou bem. Muitos parâmetros melhoraram, mas depois de 6 meses, não sei se só pela essa questão mais emocional, perdeu tudo, assim. Não senti... E é uma coisa relativamente cara, né? Sim, até interessante, na semana passada um rapaz me procurou, mandou uma mensagem, né, pedindo umas opiniões que ele tem, segundo ele, né, candidíase de repetição, um rapaz jovem de 20 anos, e ele disse que ele, por várias intervenções que ele fez tratamento com antifúngico e nunca melhorou. E ele me falou, depois até posso mandar esse relato para você, é um relato bem interessante. Ele disse que ele vai fazer o transplante de fezes no Brasil. Eu não quis perguntar aonde, quem, porque eu achei meio invasivo. E ele vai pagar 17 mil reais. Foi o que ele me passou. Ó, esse meu paciente pagou 10 mil dólares pelos 10 procedimentos. Ah, tá. Né, pelo combo. Então, eram 2 por semana. Então, assim, é bem, né? Ou seja, eles foram morar lá, ele e a mãe na época, né? Para ficar lá 5 semanas. Então, tinha uma dieta super controlada. Na verdade, foi 10 mil dólares, foi tudo, né? Né? Ele ficou lá mesmo, né? Fazendo esses procedimentos e tal. Então, assim, é um custo bem. Agora, com o dólar do jeito que está, né? Mais de 50 mil reais, né? É verdade. Então, muito caro. Agora, eu não sei, assim, fazer isso para candidíase intestinal,
Eu acho interessante, queria saber o que ele vai fazer. Pois é. E assim, eu acho que a gente tem que... Essa é uma discussão interessante, porque isso vai chegar lá fora. Já tem bancos públicos de fezes, né? É só entrar no site do Open Biome, tem lá. Até, inclusive, aceita doadores que passam Sim. por toda essa investigação. Triagem, né? E que recebe para doar as fezes. Né? Então, assim, é só questão de tempo. E como eu falei, é um procedimento que já é realizado tradicionalmente até na medicina milenar chinesa, e que se ele for bem regulamentado, é mais uma ferramenta. E voltando, né, eu falei no início do exame do microbioma, como qualquer outra ferramenta, ela tem indicações, só que tem que ser utilizada com parcimônia, como qualquer outro. A gente fala de exames genéticos, né? Esses exames genéticos hoje que a gente recebe, o laboratório que faz análise de mutações, eles são extremamente complexos de avaliar. Né? Não são exames simples. Não é qualquer pessoa que consegue fazer isso, né? Isso. E isso que é importante. Quando a gente fala do exame de microbioma intestinal, eu sempre lembro da minha professora de farmacologia. Né? Então, na primeira aula de farmacologia na faculdade, eu pensei assim, eu faço farmácia, eu quero ter aula de farmacologia, era tudo o que eu queria. E ela chegou, ela falou assim, pessoal, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, eu estou aqui para ensinar que vocês não devem usar medicamento. Eu pensei assim, meu Deus, que loucura, isso é uma heresia. O que eu estou fazendo aqui, né? Exatamente. Ela vai dizer que não tem que usar, e essa é a realidade, não tem que usar, mas existem situações que é necessário. Né? E com relação ao exame, eu acho exatamente, a gente quer sempre orientar, por quê? Para não gerar, aquilo que eu falei, falsa expectativa, não gastar um valor e dizer assim, poxa, mas eu gastei isso aqui, o paciente não me ajudou em nada. Agora, assim, o que a gente questiona, né? Mas assim, é algo que, do ponto de vista mercadológico, sempre vai existir. Quando, por exemplo, o que a gente chama de teste recreativo. Tem pessoas que querem fazer, ela pode comprar... Foi a palavra que vocês usaram. Foi a essa palavra que vocês usaram, eu gostei disso. A pessoa está em casa, ela compra um teste, e existe hoje, né? A gente até faz esse tipo de teste, porque é um direito da pessoa, né? Agora, assim, a questão é, o que vai fazer com aquilo ali, né? Vai pegar aquele resultado, e aí? Né? Se não é um profissional da saúde, ou se não está no profissional da saúde. Mas como... Esse é o grande problema da vulgarização da informação, da exposição da informação, né? Ver isso, porque as bactérias intestinais são importantes, eu quero saber quais são as minhas bactérias. Tudo bem, daí você vai pegar um resultado que tem um monte de nome de bactéria ali, tem alguma informação que pode até ser acessível, mas do ponto de vista de praticidade intervencional, não vai ajudar nada a pessoa. Sim. E me diz uma coisa, falando aí, né, dessa questão de transplante de fezes, de microbioma, você tem visto, quer dizer, aliás, assim, com certeza você tem visto, assim como eu, o que a gente está passando agora com a pandemia aí, que está criando novamente o medo do micro-organismo, né? E aí eu estou pensando, assim, preocupadamente, pensando o que vai ser da nossa microbiota daqui a um tempo com o excesso de limpeza e pasteurização da vida. O que você acha disso? Que é a teoria da higiene, né? Que é extremamente ruim as pessoas terem essa aversão aos micro-organismos, né? Porque a gente convive com eles de maneira saudável. O que acontece, né? Acontece que, com o passar do tempo, né? Vamos voltar ao passado. Se a gente pensar no século passado, quase não se falava tanto de infecção fúngica. Né? Micose, claro, micose superficial, mas falando de doença grave, doença invasiva. O que aconteceu nesses 20 anos? Cada vez mais as pessoas estão imunossuprimidas. Né? Por quê? Porque tomam medicamento, porque a alimentação é ruim. Né? E aí o que acontece? A mesma maneira que os fungos, que são pouco virulentos, eles começaram a causar doença e doença grave, né? Com o passar do tempo, você diminuindo a tua imunidade, você fica mais suscetível a esses micro-organismos e eles vão acabar causando mais problema. Né? Agora, as pessoas têm que lembrar que a nossa imunidade inata, ela é muito mediada por esses micro-organismos. Seja, a gente está falando de mucosa intestinal, mas a gente pode falar de qualquer parte do corpo. Né? Então, eles são parte imprescindível para a imunidade inata. Então, a gente tem que aproveitar essa época, até que as pessoas estão correndo atrás da informação, e também colocar o outro lado da moeda. Né? Exatamente. Eu penso nisso, porque a gente sabe que uma microbiota mais saudável, menos agressiva para o seu hospedeiro, é aquela microbiota que é mais diversa.
diversificada, porque existe uma concorrência entre elas, né? Entre eles, né? Entre as diferentes famílias, vamos dizer assim, que habitam o cortiço intestino, né? Se eu tenho bastante variedade microbiana, e o que dá essa variedade microbiana? É a exposição, é alimento farto, alimento sem excesso de pasteurização, né? Isso é importante, né? Os micro-organismos têm função, inclusive, com B12, por exemplo, que é a adenosylcobalamina, né? Que vem quando o micro-organismo morre dentro do estômago, quando tem ácido. Então, a gente juntando pessoas sem ácido, né? Pessoas com medo, né? de se expor ao micro-organismo. Então, álcool gel, lava toda a comida, lava tudo e tal. Tem microbiota no solo, que é super saudável também para a microbiota intestinal, né? Nessa concorrência. Então, eu tenho uma preocupação, e como você falou agora, que eu achei muito pertinente, quem treina o exército inato é justamente a presença da microbiota. Né? Então, um exército inato, ou seja, um sistema imunológico inato, que defende as nossas barreiras, que defende as nossas fronteiras, mais treinado é o exército que tem contato com estímulos, né? Com frequência. Óbvio que ninguém está falando para você pegar e sair lambendo o chão. Né? Tem um limite entre as coisas, né? Como tudo na vida, o equilíbrio é a chave. Eu estou com medo agora do excesso de desequilíbrio no sentido oposto, né? De limpeza, a pasteurização da vida aí. Então, como você falou, a teoria da higiene, né? Então, eu tenho um pouco de medo, na verdade, preocupação. E me diz uma coisa, você usou algum tipo deste conhecimento em benefício do seu filho? Porque essa história do seu filho eu não sabia. Então, eu achei interessante você falar, olha, eu lá atrás, eu nunca imaginei que microbiota, que intestino, podia ter alguma coisa a ver com saúde mental, né? Com saúde metabólica e tal. E hoje eu sei que tem. Você acha que existiu algum tipo de processo desse em relação ao seu filho? E você conseguiu fazer alguma coisa, mesmo que seja em dieta? Aliás, o principal é a dieta, né? Para equilibrar essa microbiota? O grande problema, né, que assim, se é difícil para você fazer uma reeducação alimentar em uma pessoa, né, entre aspas, normal, imagina numa pessoa, né, numa criança, agora já um adolescente, né, com autismo. Mas sim, a gente vê melhoras cognitivas quando ele consegue aderir à dieta. O problema dele é muito a questão do alimento, da textura do alimento. Ele tem uma dieta bastante pouco diversa, digamos assim, né? Ele sempre come as mesmas coisas, e não é simples, né? Por quê? Porque é muito complicado. O que eu falo assim, se é difícil para a gente, eu imagino que modificar um padrão, um hábito alimentar, eu imagino que para ele seja 100 vezes mais difícil. Né? Muito, porque é o que dá segurança para ele. Né? Ele se sente seguro consumindo aquilo, né? É o que ele espera já, né? Aí, de repente, você vai tirar o chão dele, né? Exatamente. E assim, o que acontece, né? No caso especificamente dele, ele tem uma boa sociabilidade, ele terminou até, inclusive, agora o 2º grau, ele tem professora de apoio, né? Mas ele nunca, até hoje, ele nunca falou, né? Ele sempre tinha essa questão cognitiva. E com a diversificação da dieta, que às vezes consegue fazer e nem sempre consegue fazer, a gente vê que ele tem melhoras cognitivas, até mesmo de hábitos diários, até de ter mais iniciativa para fazer as coisas, né? Agora, a questão da fala, né, é algo que é complicado, porque a gente não sabe se ele vai verbalizar ou não. O neurologista dele sempre falou que o ápice do processo cognitivo é a fala. Então, quer dizer que tem a coisa ali que está trancando, que não está permitindo. Mas, assim, é uma questão de você mudar algumas perspectivas, né? Por que para ele ser feliz ele precisa falar? A vantagem dele é que ele é extremamente carinhoso, né? Não tem essa coisa de reclusão, ele vê, assiste os filmes dele, fica na internet. Então, mas são fases, né? Tem fases que são mais complicadas, né? E me diz uma coisa, Alessandro, você, por exemplo, eu sempre falo assim, probiótico nunca é a primeira escolha para modificação de ambiente gastrointestinal. Para mim, a primeira escolha é dieta, sempre, né? Se a gente puder fazer.
Então, quando a gente tem uma certa limitação para mudar a dieta do paciente, seja por questões de seletividade, como é o caso do seu filho, seja porque eu tenho uma gestante, seja porque eu tenho um idoso que come por sonda, né, é um sequelado, né, tem que pôr uma gastrostomia, não é qualquer coisa que a gente põe lá, ou uma sonda nasoenteral. Então, se eu tenho um bebê, né, então se eu tenho algumas limitações para fazer adaptações na dieta, nesses casos, o probiótico pode ser a primeira coisa. Além, obviamente, da necessidade eventual aí de enzimas. Eu não sei se você conhece uma médica que tem aqui no Instagram, a doutora Tiele. A doutora Tiele, né, ela foi minha aluna uma vez. E toda vez que eu faço um vídeo com ela, ela fala assim, Denise, foi você que me ensinou a importância da enzima digestiva. Ela falou, quando você falou a primeira vez, eu não estava falando para autistas, né? Eu estava falando para ela no modo geral, porque eu não trabalho com esse público, né, de autistas. Eu tenho paciente assim, mas não é o foco do meu trabalho, né? E aí ela falou assim, eu entendi a importância de enzimar, ela usa essa palavra, né? Que depois que ela começou a enzimar o filho dela, ela conseguiu aumentar o leque alimentar e melhorar aquela barriguinha que vivia estufada do filho dela, que era provavelmente do baixo potencial de digestibilidade. Agora, por que essa criança já tinha um baixo potencial de digestibilidade? A gente pode discutir de várias formas, até do ponto de vista neurológico, de motilidade do sistema digestivo, dos mecanismos envolvidos nas cascatas hormonais que fazem o estímulo da produção das enzimas, né? Então, desde na cascata da secretina, a produção do próprio ácido. Então, assim, a gente tem muita coisa que está envolvida no processo e pode ter também um processo de motilidade alterada, né? Inclusive da motilidade local, né? Quando a gente fala na fisiologia da limpeza das criptas, né? Daquela motilidade que não é uma motilidade propulsora do sistema digestivo, mas a motilidade que serve justamente para reciclar o conteúdo das criptas, né, intestinais. Então, a gente não sabe exatamente, né, quais são os mecanismos, mas seria interessante você ver essa questão de, talvez, fazer um exame de fezes para ver o potencial de digestibilidade do teu filho e ver se não precisa usar uma enzima. Muitas vezes melhora, inclusive, a aceitação, porque muitas vezes também a negação é porque há uma antecipação do sofrimento. Quando eu como alguma coisa diferente, eu distendo, eu sinto dor. E como ele não consegue comunicar isso, ele simplesmente nega. Né? E isso é muito comum em criança também, né? A criança não quer. É uma coisa meio intuitiva. Não, meu filho não toma leite de jeito nenhum. Eu já tentei fazer sob todas as formas. Provavelmente ele não se sente bem com esse alimento, né? E aí ele nega, porque ele não sabe falar, olha, mãe, isso aí me faz mal, pai, isso aqui me faz mal, né? Então, talvez fosse uma coisa de estudar as fezes do seu filho, mas não da microbiota, né? Mas do potencial. A gente até fez já dele, né? Mas assim, até falando do coprológico funcional, o que eu vejo assim, né? E eu sou de laboratório, eu sei, que é um exame extremamente importante. Estou comigo assim, eu não consigo entender como é que um médico vai tratar o paciente dele sem estudar primeiro o intestino e sem ter um coprológico funcional. Mas o que eu vejo é que, assim, nos laboratórios, há uma heterogeneidade de qualidade desse exame. Sim, sem dúvida nenhuma. E tem, assim, exames maravilhosos e tem exames que são ridículos. 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 Que eu falo assim, olha, eu até aviso, não faz aquele laboratório tal, que é chique pra caramba, que eu não vou dizer o nome aqui, mas eu imagino que vocês podem imaginar que laboratório que é. Que eu falo, olha, aquilo ali, aquele papel vai servir para você se limpar no banheiro só. Porque não serve para absolutamente nada. E eu acredito, viu, Alessandro, que isso veio por causa da baixa procura. Né? Não há estímulo para o laboratório manter um funcionário se reciclando, estudando para fazer esse tipo de exame. Porque não há solicitação, né, dos prescritores, porque eles nem sabem interpretar um exame coprológico funcional. Ele olha aquilo, agora é a mesma coisa do exame de microbioma. Para que serve isso daqui? Né? Então, manda o resultado do coprológico já com o que eu tenho que fazer. Né? Fácil assim, né? E no caso do coprológico funcional tem um problema, porque a literatura parou, né, em relação ao exame de fezes. Desde lá,
40, 50 anos atrás, até 1980 e bolinha, quando começaram os exames de endoscopia, se achou que não precisava mais de exame de fezes, porque o exame de endoscopia dá resultado para tudo. Ou que o exame de fezes é apenas para avaliação de parasita, para cobro parasitológico. E não é, né? O exame de endoscopia e colonoscopia são exames anatômicos, não são exames que me mostram a função do órgão. Eles são importantes para me mostrar se eu tenho uma úlcera, um tumor, um pólipo, uma formação vascular e tal, que está com sangramento, alguma coisa assim. E eles têm a importância deles, mas eles nunca vão substituir um exame de fezes. Jamais, jamais. Porque o exame de fezes é um exame muito mais retrato do funcionamento desse sistema digestivo. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem, isso que você falou, é muito heterogêneo, né? Então, tem exames que são muito ruins. Aqui na minha cidade, por exemplo, aqui em Campinas, a gente tem um laboratório que faz assim, nota 6, e os outros eu falo, pelo amor de Deus, joga fora, né? Mas essa semana mesmo eu peguei uma paciente que não veio com dosagem de ácidos orgânicos e amoníaco, foi uma pena, mas outras coisas veio muito bem. Então, amido, colocaram inclusive em que forma estava incluído, amorfo, né? Então, eu falei, olha, é alguém que sabe fazer. E eu normalmente, sabe o que eu falo? Procure um laboratório simples. Um laboratório de bairro. Normalmente são eles que fazem melhor os exames de fezes, né? E ainda tem isso e tem, obviamente, uns exames aí muito bons, mas aí o custo é bem alto também, né? Sim. Então, o que acontece, né? O grande problema do coprológico é assim, não existe padronização. Quando você pega um resultado de um hemograma, os laboratórios podem ter diferença de uma máquina, de uma coisa ou outra, mas assim, tem um protocolo para isso. O hemograma vai ser sempre do mesmo jeito. O coprológico não existe. Isso aqui é o padronizado, tem que ter isso aqui, né? Uma metodologia. Então, cada um faz do jeito que quiser. É um exame, se você pegar pelos códigos, né, dos planos de saúde, o que ele remunera também é ridículo. Então, o laboratório fala assim, ninguém pede. Aqui em Ninguém pede, paga mal para reais o que o plano de saúde paga. O que você vai fazer, né? Como é que você vai fazer um exame desse com qualidade recebendo R$11? E a gente estava falando do custo-benefício do exame do microbioma intestinal. Se você pegar um exame coprológico funcional de boa qualidade, ele vai sair mais caro do que um exame de microbioma intestinal. Ele sai perto de R$1.000. Exatamente. E se a gente pensar, eu não estou querendo comparar um com o outro, absolutamente, mas assim, uma análise de microbioma intestinal é um sequenciamento genético de alta tecnologia, né? Para mostrar que o coprológico funcional bem feito, ele é caro mesmo, por quê? Porque ele é trabalhoso. Então, é tão caro quanto. Mas aí ele vem também, vem com calprotectina, vem com zonulina, vem com elastase pancreática, vem vários marcadores, né? Que aí eu consigo mapear o sistema digestivo, na verdade, desde aqui de cima, né? Inclusive, eu consigo ver se o paciente mastiga direito, né? Então, desde a boca eu consigo ver, né? Então, eu acho que eles poderiam ser utilizados de forma combinada. Eu estou esperando o dia que alguém vai lançar um exame aí que já faz tudo junto. Olha que beleza. Por esse preço de R$1.000, né? Quem sabe, gente? Uma hora que isso popularizar, né? Mas a gente está falando dos exames, né? Eu posso até extrapolar o que a gente faz hoje. E assim, eu falo agora de maneira geral, coprocultura. Coprocultura é o pior exame de cultura que a gente pode fazer no laboratório. Porque 99% dos laboratórios que fazem coprocultura, claro, aí no quadro agudo, né? Ele vai pesquisar o quê? Shigella e Salmonella. A gente tem pelo menos mais 15 patógenos bacterianos que podem ser associados a uma enterite bacteriana. E simplesmente, por N razões, não é que o laboratório é ruim, mas não há condições de a gente fazer. Né? Então, quer dizer, você tem um resultado ali, uma coprocultura negativa, quer dizer, não é que ela é negativa, quer dizer que eu não encontrei Salmonella e Shigella, e todos os outros, né? Até mesmo E. coli, que pode ter ali os vários sorotipos. Sim, sim. Né? Enteropatogênicas, né? Tem algumas E. coli enteropatogênicas aí que podem parecer também. Então, assim, muito bom. Adorei conversar com você. A gente está acabando o tempo aqui antes que eu... que pena. Passou rápido, nem passa, a gente nem sente, né? Quando a gente fala sobre o que a gente gosta, a gente nem sente, né? Viu? A gente gosta de cocô. Não, eu gosto de trabalho com cocô a vida toda, né? E é legal porque, assim, é uma abordagem... Não vou dizer que é nova, né? Mas que hoje em dia está sendo muito mais falada do que era antigamente, muito mais valorizada, e isso é bom, né? E sim, acho que esse é o nosso papel, né? Passar essa informação para o máximo possível de pessoas, né? Exatamente, exatamente. E que existam mais pessoas apaixonadas, porque a partir do momento que a gente tiver mais pessoas fazendo o exame,
né? E vai existir mais concorrência, talvez barateie alguns processos, né? Inclusive, e que haja uma padronização desses processos também, porque isso vai ser sensacional. A gente, até há pouco tempo atrás, na história da medicina, o que a gente tinha para avaliar em termos de exame, além do exame físico e a história do paciente, era urina e fezes. Né? E, de repente, surgiram um monte de outros exames e esqueceram. Né? A gente só pede urina hoje quando é para avaliar a infecção urinária. E só pede fezes pensando que só vai ver parasita lá. Né? E, na verdade, é uma das coisas que a gente poderia até discutir, né? Qual que é o valor preditivo do exame de fezes na detecção do parasita, um exame único. Né? Exatamente. Então, na verdade, não é esse o principal motivo da gente fazer exame de fezes. Na verdade, era ver desde lá de cima o que o paciente está comendo, como ele está comendo e como ele está processando esse alimento e o que ele está fornecendo para a microbiota fermentar. Então, a gente tem muita coisa aí de dados interessantes, importantes. É uma luta minha eu popularizar mais um pouco essa questão do exame de fezes e que venham mais laboratórios que peguem na mão aí. Da onde você é, Alessandro? Onde você está agora? Eu sou de Santa Catarina, estou em Blumenau, mas assim, eu moro metade do tempo aqui, metade do tempo em São Paulo, né? Então, agora não, né? Desde março eu não tenho ido a São Paulo, mas eu estou sempre em São Paulo. Então, estamos aí. Tem uma moça em Porto Alegre que anda fazendo exame de fezes também, já me mandou algumas amostras, ela já foi minha aluna e ela tem estudado. Então, assim, outras pessoas aí estão pegando isso, espero que mais gente faça, para que eu também tenha mais laboratórios para mandar, mais opções para os meus pacientes. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. De Boa coração. noite. Eu que pelo agradeço seu tempo, muita saúde para você, para sua família e para o seu filho em especial. E para quem está perguntando, sigam o Alessandro, eu acho que ele tem mais informações do Alessandro Micro, né? Que é o seu Instagram. Sigam ele, compartilhem essa live, ela vai ficar aqui. Coloque aí a setinha, encaminhe para os seus colegas, ela vai ficar na forma de IGTV aqui na minha página. Tá bom? Um beijo. Obrigado. Beijão. Boa noite. Bom final de semana para vocês. Obrigado, tchau, igualmente. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.